Olá, programadores JavaScript! Na aula passada vocês viram o que são operadores e nesta aula vamos estudar os operadores matemáticos. Vamos fazer alguns exemplos com cada um dos operadores matemáticos que existem na linguagem JavaScript. Nós temos o operador de adição, que nós já trabalhamos com ele algumas vezes, o operador de subtração, multiplicação, divisão, módulo, que retorna o resto da divisão, o operador positivo, que é aplicado aqui a um único operando, e por isso a gente chama ele de unário. Né? O operador de adição é um típico operador binário. Nós temos o operador negativo, que também é um operador unário. E temos também os operadores de incremento e decremento. Né? Incremento significa adicionar mais um ao operando que está recebendo esse operador. E decremento, diminuir um desse valor. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o operador, né, de adição. Como vocês já viram aqui, nós poderíamos ter aqui 7 mais 3. Isso aqui retorna para a gente o valor de 10. Além de executar uma operação de soma com dois valores numéricos, nós vimos que também podemos utilizar o operador de soma para concatenar duas strings. Oi. E poderia concatenar aqui com pessoal. E ele vai trazer aqui oi, pessoal. O próximo operador é o operador de subtração. Então, imagine aqui que nós temos o número 12 menos 5. E eu posso utilizar, inclusive, números fracionados aqui, 12,3, por exemplo, para executar a nossa operação. Então, está aqui. Se tentarmos executar uma operação de subtração em duas strings, essa operação aqui não é possível, viu, pessoal? Mas apenas a título de curiosidade, ele retorna um valor que não é um número. Essa é a resposta do JavaScript para a gente. Vamos dar uma olhada aqui agora no operador de multiplicação, que também segue a mesma linha. Ele também não deve ser utilizado aqui com operandos que não sejam numéricos. Operador de multiplicação, subtração e divisão. Apenas o operador de soma ou de adição é que a gente deveria utilizar, que pode estar utilizando aqui com strings. Então, vamos aí para o operador de multiplicação, por exemplo, 5 vezes 3. Então, temos aqui o resultado. Né? O operador de divisão segue a mesma linha aqui. Então, está aí a divisão. E o operador módulo? Aquele operador que retorna o resto da divisão aí para a gente. Né? Esse operador, o uso mais comum dele é para a gente descobrir se um número é par ou não. Então, vamos ver aqui como é que funciona. 5 módulo de 3. Então, está aqui. O resto da divisão de 5 por 3 é 2. E se a gente colocasse aqui 4 por 2? O resto vai ser 0. Então, isso aqui indica que o 4 é um número par. E é assim que a gente acaba descobrindo se o número é par ou ímpar para, por exemplo, zebrar as linhas de uma lista, por exemplo. Vamos ver agora aqueles operadores unários aqui, ó. O operador unário positivo e negativo. Né? O operador unário aqui positivo, ele mostra que o número é um número positivo. Né? Então, poderia colocar aqui mais 4. E também a gente pode utilizar aqui para transformar esse número, ou essa string, em um número. Então, ele tem essa propriedade também. Agora, o
o operador unário aqui negativo, ele converte um número que em tese é positivo para um número negativo. Na verdade, esse operador unário aqui negativo, ele destina-se a trocar o sinal do operador aonde a gente está aplicando. Então, por exemplo, se eu tenho aqui mais 2, né? Ele vai converter isso aqui em um número negativo, porque ele pegou um número positivo e trocou o sinal dele. E se eu tivesse aqui um número negativo e quisesse trocar o sinal desse número negativo? Tá aí. Ele converteu esse valor unário aqui, ele converteu o sinal, né? Trocou aqui o sinal do número que nós estávamos trabalhando aqui. Então, lembrando das aulas de matemática, mais com mais dá mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Vamos agora conhecer os dois últimos operadores aqui matemáticos de JavaScript, que são os operadores de incremento e de decremento, né? Para ficar mais claro o nosso exemplo, eu vou criar aqui duas variáveis, x e y, né? E vou colocar aqui o seguinte. Na variável x, eu vou colocar um valor aqui 6, e a variável y eu vou incrementar com o operador de incremento. Então, vamos colocar aqui mais x, né? Estou incrementando o valor de x. E vamos apresentar aqui esses dois valores, né? X, vou até colocar aqui, x igual x, e vou colocar aqui o valor. Estou fazendo uma concatenação de string aqui. E o y é igual, vamos colocar assim para ficar mais bonito, e o valor y. Vamos ver aqui o resultado. Então, x é igual a 7. Por quê? Porque quando ele chegou aqui para apresentar para a gente o alerta, ele já tinha incrementado o valor de x, que antes era 6, e colocou mais 1 para o valor de x. E o valor de y também é 7. O que é esse? O que significa esse incremento aqui? A mesma coisa disso daqui. X mais 1. Né? Então, mais x é a mesma coisa de x mais 1. Ou, melhor dizendo, é a mesma coisa de falar isso aqui. X é igual ao valor de x mais 1, porque eu estou incrementando a própria variável x. Agora, existem duas formas de utilizar esse operador de incremento, né? Eu posso utilizar ele antes da minha variável, aqui antes do meu operando, ou depois do operando, né? Antes do operando, eu chamo aqui de pré-incremento. Depois do operando, eu chamo de pós-incremento. O que significa isso? Se eu colocar o mais antes, né, ou seja, pré-incrementar o meu operando, eu vou adicionar mais 1 para o meu operando antes, né, do JavaScript prosseguir no fluxo do script aqui. E o pós-incremento, ele primeiro realiza o fluxo e depois ele realiza a operação. Então, o que acontece? Vocês viram que tanto x como y passou a ser igual a 7. Agora, x passa a ser igual a 7 e y igual a 6. Por quê? Porque o script, ele primeiro atribuiu o valor x, que já estava aqui, a y, e depois ele realizou a operação de incremento. Então, o incremento foi feito depois da operação, por isso pós-incremento. Tá certo? E eu tenho a mesma coisa para o sinal de menos. Então, que é o decremento. Aqui eu tenho x igual a 5 e y igual a 6. Por que y igual a 6? Porque ele decrementou, né, só depois de realizar a operação de atribuir o valor de x a y. Se a gente alterar isso aqui, ele vai
fazer o decremento antes de realizar a operação. Então, 5 para x e 5 para y. Então, esses são os operadores matemáticos da linguagem JavaScript. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Vamos continuar a ver os outros operadores da linguagem na próxima aula.